Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Você que vê esse vídeo gravado, claro, se não, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, um assunto muito sério, um assunto que tem abalado a comunidade científica pela maneira com que escancaradamente as forças propulsoras de tudo isso que tem acontecido nos últimos 3 anos tem entrado dentro de instituições que antes eram muito bem protegidas desses favorecimentos. Então, eu vou mostrar para vocês em detalhes, inclusive um pedaço da entrevista que o Tom Jefferson, autor desse artigo, um artigo que abalou o mundo, um artigo que dizia não faz diferença nenhuma você usar máscaras através de 78 estudos RCT, não foi qualquer coisa, não. Eles publicaram na Cochrane, que é uma instituição privada. E apenas por um detalhe que vocês vão assistir. Uma jornalistazinha do New York Times, ativista, na verdade, simplesmente faz um questionamento para a Cochrane, e uma editora da Cochrane também militando, responde e põe em risco toda a reputação dos fundadores da Cochrane Foundation. Então, assim, vamos ver o que aconteceu, para vocês entenderem bem e poderem também divulgar isso por aí, porque essa notícia é que corre, né? Porque a mídia mainstream quer pegar a historinha do New York Times com a editora e falar, olha, aquilo ali, na verdade, máscara funciona assim, ou não tem nenhum estudo que presta. Então, assim, por enquanto é isso aí que funciona. E não é verdade, a gente já sabe por que não. Tá bom? Vem comigo. Então, os personagens deste vídeo são Marianne DeMasi, ela é não só uma jornalista investigativa, ela é formada na área de saúde, ela trabalhou na Fundação Cochrane, inclusive, e junto com o Tom Jefferson, por isso essa entrevista dos dois. Tom Jefferson raramente dá entrevista pública assim. A colunista do New York Times, de pesquisa, de artigo de opinião, chama Zainab Tufik. Guarda o nome dela, o rostinho dela, que vocês vão ver o que ela vai falar depois. Então, o New York Times pressiona a Cochrane e veja o vexame que a Cochrane acabou fazendo com os seus expoentes. Isso é deprimente, isso é muito triste. Por quê? Porque a Cochrane é baseada em confiança, em verdade, decisões para uma saúde melhor. Baseada em quê? Baseada em estudos sérios, em estudos prospectivos, randomizados, duplo cego, e não em medicina baseada em evidência, que as pessoas confundem muito essas duas coisas. Não em opinião de especialistas, mas em opinião de cientistas, ok? Porque cientistas analisam dados. Então, quando vocês quiserem referir a mim, me chamem de cientista, mas não me chamem de especialista, porque especialista é uma classe que precisa ser expurgada da terra. Máscara, estudo da Cochrane, especialista nisso que eu estou te falando, tá? As pessoas que ficam lá no palco, tipo o Fauci, tipo alguns outros que eu vivo falando aí para vocês, que sentam na cadeira. Máscaras e estudo da Cochrane, o estudo é esse aqui, eu acho que vocês já devem ter visto eu publicar, muita gente publicou, muita gente falou, tá aqui, o Tom Jefferson e toda a sua equipe, um estudo imenso, um estudo muito sério, e que dizia que usar máscara na comunidade provavelmente faz pouquíssima ou nenhuma diferença em relação à transmissão do influenza ou da C19, ok? Então esse aqui é o estudo deles. E depois que aconteceu esse escândalo, Marianne DeMasi, em sua página, publicou denunciando que o New York Times e a editora da Cochrane tramaram contra os autores do artigo de 78 estudos RCTs, tá bom para vocês? Entendeu? Então a Marianne vai dar o microfone para eles, faz uma entrevista, tá no meu site,
neurocienciasdrnasser.com, depois vocês podem ir lá, tá na íntegra toda a entrevista. Tom Jefferson, epidemiologista, um craque, um dos colaboradores, não um dos fundadores da Cochrane. E aqui, dia 15 de março, né, a Marianne De Masi faz essa matéria, porque o artigo da Tufik foi apresentado no New York Times, acho que é 10 de março, e o artigo da Cochrane e do Tom Jefferson foi no final de março, de janeiro, vocês lembram disso? Então ela apresenta isso aqui, disse que é um absurdo, né? Só para tocar fogo na ira de pessoas que advogam o uso da máscara, os colonistas tipo Zainab Tufik, que depois eu vou mostrar para vocês o artigo que ela se meteu. E aí ela diz assim, o artigozinho dela: aqui é porque a ciência é clara que máscara funciona. Olha isso. Você vê a maneira que a pessoa faz a linguagem, monta a sentença, o copywriter dela é bem claro sobre isso. Ok? Então ela vai comentar baseado na declaração de uma senhora, que eu vou mostrar o nome dela para vocês. Guarde o nome dessa mulher que mente publicamente contra cientistas renomados para cumprir a agenda de seus delírios. Então essa editora vem e mente publicamente para essa jornalista de opinião que não tem nenhum background de ciência, que máscara é útil. Isso é mentira. Tudo isso foi feito sem os autores permitirem. Eles não foram consultados. Aqui está o artigo dela, dia 10 de março de 2023. Aqui, porque a ciência realmente diz que a máscara funciona. Por quê? Porque ela recebe esse comentário aqui da Carla Soares Weiser, uma pessoa totalmente comprometida com alguma coisa, porque ninguém chega de frente de um artigo que demorou para ser liberado para publicação. Ela teve toda a chance de bloquear isso, porque ela não faz parte dos revisores. Então esse artigo não é qualquer um, 78 estudos RCTs. E aí ela diz assim, não, que o estado de intervenções físicas para interromper e reduzir a transmissão do vírus respiratório, revisão, ela coloca aqui, que foi largamente mal interpretado. E ela está falando em behalf of Cochrane, ela está falando em nome da Cochrane Foundation. Isso é muito perigoso. Entendeu? Por quê? Porque os comentaristas todos da revisão da Cochrane disseram que as máscaras não funcionam. Isso daí é uma interpretação errada. Ela está dizendo. E ela diz assim que os resultados foram inconclusivos. Para ver para onde ela joga e depois para onde a jornalistazinha levou. Ela diz que o resultado é inconclusivo, que está errado perante o corpo editorial do artigo. E a jornalistazinha diz assim, não, mas ela funciona. E vocês vão entender por que ela vai falar isso. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então tá aqui as declarações do Thomas Jefferson, respondendo muito irado sobre o que aconteceu com ele. Tanto que ela fala assim, cara, isso é um absurdo, porque a Cochrane e os editores, eles têm conhecimento antes de ser publicado, principalmente um artigo tão forte como esse. E ele fala assim, a apologia, né, endereçada por Cochrane, da senhora Soares Weiser, não é opinião dos autores. Então ela está falando em nome da Cochrane, mas não está falando em nome dos autores do artigo. Isso é um absurdo, e nem com o conhecimento deles. Então vamos aqui um pouco da entrevista do Tom Jefferson, rebatendo a Soares. Tom Jefferson é tutor associado. Quem é esse cara? Sênior da Universidade de Oxford. É o principal autor de uma recente revisão da Cochrane que eu mostrei para vocês, que está lá no artigo que eu publiquei hoje de novo, lá embaixo, vocês podem ir, tem um link e tudo, que se tornou viral nas mídias sociais e recendeu um dos debates mais divisivos durante a pandemia, máscaras faciais. A revisão atualizada, intitulada Intervenções Físicas para Interromper ou Reduzir a Propagação do Vírus Respiratórios Agudos, descobriu que o uso das máscaras na comunidade provavelmente faz pouco ou nenhuma diferença para a transmissão de doenças semelhantes à gripe ou à C-19.
Isso vem da esteira de 3 anos de governo que obrigaram os usos de máscaras na comunidade, escolas, ambientes hospitalares. No mês passado, a OMS atualizou suas diretrizes aconselhando qualquer pessoa em um espaço lotado, fechado ou mal ventilado a usar máscara. Jefferson e seus colegas também analisaram as evidências de distanciamento social, lavagem de mãos, desinfetação, esterilização das superfícies, 78 ensaios RCTs randomizados com mais de 670 mil participantes. Jefferson não concede muitas entrevistas com jornalistas, nem confia na mídia, mas como trabalhamos juntos na Cochrane há alguns anos, ele decidiu me dar essa canja. Quem disse isso foi a nossa entrevistadora, não é? Jefferson não concede, durante nossa conversa, Jefferson não se conteve. Ele condenou os especialistas da noite para o dia. Sabe o que é isso que eu estava falando? Não são cientistas, são especialistas da noite para o dia. Presta atenção nisso. Da pandemia. Criticou a multiplicidade de políticas de saúde cientificamente infundadas e até se abriu sobre sua decepção como a Cochrane lidou com a revisão. E ela perguntou a Demasi, por que você acha que isso aconteceu? O Jefferson responde, os governos tiveram maus conselheiros desde o início. Eles foram convencidos por estudos não randomizados, estudos observacionais falhos. Muito disso tinha a ver com parecer que eles estavam fazendo alguma coisa. No início de 2020, quando a pandemia estava aumentando, tínhamos acabado de atualizar nossa revisão da Cochrane, prontinha para publicar. Mas a Cochrane, porque esse artigo eles não começou, explicar um pouco para vocês, ele não começou agora, ele não começou com a pandemia Covid, ele começou com influenza lá atrás. São 4 etapas que eles foram cumprindo, por isso que são tantos estudos. No início de 2020, quando a pandemia estava aumentando, tínhamos acabado de atualizar, ele diz isso, pronto para publicar. Mas a Cochrane o manteve por 7 meses antes de ser finalmente publicado em novembro de 2020. A primeira fase. Esses 7 meses foram cruciais. Durante esse tempo, foi quando a política sobre máscaras estava sendo formada. Nossa revisão foi importante, deveria ter sido lá fora. Damasi pergunta, qual foi o atraso? Jefferson, por alguma razão desconhecida, a Cochrane decidiu que precisava de uma revisão extra por pares. E então eles nos forçaram a inserir frases de textos desnecessárias na revisão, como, esta revisão não contém nenhum teste de Covid-19, quando era óbvio para qualquer um que lesse o estudo que a data limite era janeiro de 2020. Demasi, você acha que a Cochrane intencionalmente atrasou essa revisão de 2020? Jefferson, durante esses 7 meses, outros pesquisadores da Cochrane produziram trabalhos inaceitáveis, usando estudos inaceitáveis, que deram a resposta certa. Porque eles precisavam da narrativa. Demasi, o que você quer dizer com a resposta certa? Você está sugerindo que a Cochrane era pró-máscara? E que essa sua revisão contradisse a narrativa, essa sua intuição? Jefferson disse sim. Eu acho que era isso que estava acontecendo. Após atraso de 7 meses, a Cochrane publicou um editorial para acompanhar nossa revisão. A principal mensagem desse editorial era que você não pode sentar em suas mãos, você tem que fazer alguma coisa, você não pode esperar por boas evidências. É uma subversão completa do princípio da precaução, que afirma que você não deve fazer nada a menos que tenha evidências razoáveis de que os benefícios superam os danos. E a gente viu exatamente o que acontece quando você mascara crianças, quando você mascara pessoas que têm problema respiratório, quando você exige de todo mundo, independente do problema que a pessoa tem por trás, fora todos os outros ambientes de pessoas que acabaram desenvolvendo sintomas psiquiátricos devido a esse isolamento que tudo isso causa. Jefferson, isso eu não posso dizer, mas foram 7 meses que coincidiram com todo o tempo em que a loucura começou, quando os acadêmicos e políticos começaram a pular para cima e para baixo sobre máscaras. E nós os chamamos de ativistas estridentes. Eles são ativistas e não cientistas. Então, você quer saber de onde vem a nossa querida autora do seu artigo, junto com
um monte de gente aqui que publicaram lá na Universidade do Texas, em Austin. Presta atenção, hein? Vamos ver se você descobre onde é que está o nome da Zeynep Tofek. Terceiro lugar. Então, você vê o nome dela aqui, olha o nome do artigo. Olha o que essa mulher tinha publicado sobre máscara em janeiro de 2021, 11. Comparando com o Ritual. E por aí vai toda a agenda. Olha que esse povo tenta falar de ciência, gente. Ritual e solidariedade são importantes na sociedade humana e pode ser combinada com sinais visíveis para modelar novos comportamentos da sociedade. Máscaras universais usadas poderiam servir como sinal visível para que as pessoas se lembrassem da pandemia. Ciência zero. Infelizmente, Cochrane, que não recebia grana por fora, tem sido corrompida pela agenda. Isso dói porque você olha aqui Bill e Melinda Gates botando $1.156.829 na conta da Cochrane. Escuta só, porque na data anterior eles recebem o dinheiro e meses depois eles já começam um artigo e aí eles publicam um artigo sobre a eficácia e segurança do HPV VAC contra câncer de colo uterino. A Fundação Bill e Melinda Gates era obcecada por HPV antes de ser por C19. Quantas doses foram testadas em países pobres e depois transplantadas do jeito deles para os Estados Unidos, escondendo tudo que nós sabemos sobre hoje. Olha isso aqui. Olha o artigo que eles publicaram. Isso aqui é Cochrane, 9 de 2018. 9 de maio de 2018. Vacinação profilática contra papiloma humano, né, do vírus do HPV, para prevenir câncer e seus precursores. É lógico que os cientistas sérios da Fundação Cochrane se levantam e escrevem um artigo verdadeiro. Peter Ghosh e colaboradores publicaram esse artigo logo após o artigo da Cochrane sobre HPV. Falou assim, não, para. O cara é cofundador. Ele é igual Tom Jefferson. São esses caras que a vida inteira preocuparam com a essência da ciência. Com a ciência, com os dados e não com os especialistas. Não com os cheios de opinião. Não com os corrompidos. Então eles publicam no British Medical Journal. Peter Dosh, olha aqui, cara. Lars Jorgensen, Peter Ghosh e Tom Jefferson. Revisão da vacina HPV da Cochrane foi incompleta e evidências importantes ignoradas, evidências de viés importantes foram ignoradas, mas foi muito bem encomendada pela Fundação Bill e Melinda Gates. Você sabe o que aconteceu com eles? Peter foi banido. Logo após o artigo, os outros cientistas se renunciaram. Tom Jefferson continuou na sua militância, na sua luta para que pudesse sustentar ainda. Ele é também um dos fundadores. E depois disso que aconteceu agora, a gente aguarda aí, porque no momento, pelo que vocês viram da entrevista com a Demasi, realmente ele está no limite. Se você gostou desse vídeo, se você achou que esse vídeo fez diferença no seu conhecimento, deixa uma contribuição para que esse canal continue sendo o seu canal de informação, porque dele você tem links com o mundo todo da ciência. Eu, Dr. José Nasser, cientista, quero te dar um grande abraço e te parabenizar por buscar sempre o conhecimento acima de qualquer suspeita. Fique com Deus e até a próxima live.